Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o convidado do Bate-Papo Literário de hoje é doutor em Comunicação Social pela PUC, no Rio Grande do Sul, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul e autor do livro Semiótica do Crime, a semiótica da narrativa na telenovela. E está lançando seu segundo livro, Memória Teleafetiva, que fala sobre a memória afetiva no telespectador e o conceito de memória teleafetiva. Estou falando do professor doutor Mário Abel Bressan Júnior. Tudo bom, Mário? Tudo bom, Renata? Tudo bem. Que bom ter você aqui de novo no Bate-Papo Literário, agora para falar do segundo livro, né? Que fico bacana. Feliz, obrigado pelo convite. Uma honra recebê-lo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar falando sobre o livro, vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória, né, aqui dentro do jornalismo e agora com o novo desafio nas Ciências da Linguagem. Conta pra gente um pouquinho. Eu tenho 18 anos de Unisul como professor e aí nesse meio tempo eu fiz o mestrado. O mestrado você fez aqui mesmo em Ciências da Linguagem. E aí é onde possibilitei publicar esse primeiro livro, porque no mestrado eu pesquisei telenovela dentro desse contexto da semiótica da narrativa. Uhum. E aí, como professor, aí tive a oportunidade e o privilégio de ser coordenador de curso por 5 anos, da publicidade e do jornalismo, né, de 2013 a 2018. Tu és da área mesmo da publicidade? Eu sou publicitário, publicitário. Né? Uhum. E aí, paralelo à coordenação em 2013, de curso, continuando sendo professor, coordenador, ainda fui fazer o doutorado em Porto Alegre. Aí foi punk, assim, né, conciliar tudo. Mas foi sensacional, foi incrível ter passado por essa experiência, tanto na coordenação quanto no doutorado lá. Foram 4 anos, né, para desenvolver a pesquisa. E então costumo dizer que eu sou filho da Unisul e continuo aqui, né? Pois então. E aí agora estou no programa. Mas nesse meio tempo, na sua pesquisa, você esteve em Portugal, né, para realizar... Isso. E aí em 2016 eu levei um braço dessa pesquisa para Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, para justamente entender lá essa memória afetiva dos portugueses e como é que a televisão portuguesa funcionava, já que o meu objeto de estudo era a televisão brasileira, né? Porque o meu objeto de estudo no Brasil foi o Canal Viva, que passa as reprises. Sim. E em Portugal tem o RTP Memória, que é também um canal, similar a ele. Similar. E que reprisa os conteúdos, a programação da emissora RTP. Certo. Então também tem toda essa relação, né, do telespectador de estar assistindo novamente um programa, um seriado, uma telenovela, um programa jornalístico, um programa de auditório, lá e aqui. Só que lá o RTP Memória, é um canal mais antigo que o Viva aqui. Lá é aberto, em TV aberta? TV aberta também. Porque o Viva aqui é fechado, TV fechada, isso, né? Lá é aberto. Eu adoro o Viva, acho que é bem dos bacana, canais que eu mais assisto é o Viva. Sim, ele tem... Adoro rever novelas. Com certeza. E ele tem uma audiência muito grande, então dos canais de TV fechada, ele é um dos canais que mais tem audiência. Eu acredito que sim. E dependendo do programa que é exibido, aí ele é muito comentado nas redes sociais, então tem toda uma história, tem quase 10 anos, se eu não me engano. Eu acho que sim, é um canal recente, por 10 anos ontem. Isso. Então ele vem consolidando, né, a audiência, então vem estreando os clássicos das telenovelas, é sempre uma expectativa do que vai ser estreado. Né? É bem interessante. Aí tem os programas de auditórios antigos, programas de humor, então isso faz parte do indivíduo. Com né, certeza, do ser essa humano. memória, né, afetiva, o que remete, essa memória que remete, né? Por isso que dá certo, por isso que o canal dá certo, justamente porque tem telespectador que quer rever, quer estar de novo nesse tempo, lá em 86, 80, 2000, através da televisão. Então, e esse é o tema do seu livro, que na verdade é a sua tese de doutorado, minha tese de né? doutorado, o título é Memória Afetiva do Telespectador no Instituto Canal Viva. E aí, durante a pesquisa, eu percebi esse conceito, né? Eu criei esse conceito de memória teleafetiva. Esse foi um conceito criado por ti na sua tese. Em função das leituras, das pesquisas que eu fiz sobre televisão, sobre memória, sobre afeto. E aí, então, eu percebi que, além de uma memória afetiva, o telespectador tem uma memória que é teleafetiva. Sim. Porque a televisão faz parte da vida dele, fez parte do seu cotidiano, ainda faz, né? Faz parte do cotidiano. E está presente nesses grupos, na família, na escola, no trabalho. Ela gera conversas, ela gera discussões.
Então ela é um membro, porque para se ter afeto... Da família. Para se ter afeto é preciso ter um convívio, né? As pessoas, é preciso ter convívio entre as pessoas para sentir afetividade, qualquer tipo de afeto. E a televisão parece que é um elemento aí que está junto com essas pessoas, ela está junto com o pai, com a mãe, a criança está assistindo desenho animado, ela pode estar com a mãe, está assistindo novela junto com o marido ou com a mãe dela, ou pode acontecer um episódio em determinado contexto e a televisão está ali. Então é por isso que a televisão é tão forte em trazer uma evocação. Quando a gente olha para uma imagem, uma música, a gente vai lembrar, porque a televisão ela estava com a gente, estava com esse telespectador, e ela traz uma evocação muito gostosa, muito nostálgica, porque ela é imagem, ela é som, né? Então tem esses elementos, particularidades dela que possibilita isso. Está passando agora na Globo essa Verão 90, e eu fui começar a ver a novela porque a minha adolescência foi em 90, né? Aí para rever os carros, os figurinos, isso é muito interessante, né? Você meio que volta no tempo, né? Isso aí eu acho fantástico, assim, é o que eu gosto de olhar e sou totalmente apaixonado por isso, de ver como isso traz um efeito nostálgico, um efeito de prazer. Eu digo, né, que a memória afetiva e essa memória teleafetiva, ela é uma pulsão que dá um efeito de prazer muito grande para quem está revivendo. Essa sensação do déjà vu, né? Exatamente. Do reviver, assim. Então, por isso que ela é forte. Eu acho que por isso que traz essa curiosidade também, né? Quando eu converso com as pessoas sobre esse termo, sobre o livro, sobre essa pesquisa, gera essa curiosidade, porque parece que as pessoas se enxergam. Porque está ali, realmente eu sinto uma coisa assim que é diferente, não consigo explicar. O que é, mas é uma coisa boa. É uma coisa boa. Professor, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho mais então sobre esse conceito de memória teleafetiva e como é que realmente funcionou essa pesquisa. Você trabalhou bastante com rede social, né? Social, isso Aí mesmo. Você fez uma ponte ali da TV com a rede social. Isso mesmo. Tá ok? Tá ok. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o professor Dr. Mário Abel Bressan, que está lançando seu segundo livro, Memória Teleafetiva, que fala sobre a memória afetiva do telespectador e o conceito de memória teleafetiva. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASD, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Professor, voltando então, vamos conversar um pouquinho sobre a pesquisa em si, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer? Você já fez no mestrado, você trabalhou a telenovela, né? Isso. Que foi a favorita, foi a favorita, isso. Né? A semiótica da narrativa da novela, né? E aqui, então, você trabalha com essa questão da memória afetiva. Assim, conta um pouquinho da gente desse processo, dessa pesquisa. Então, esse olhar para o passado sempre me chamou muita atenção. Então, eu sou fissurado em questões retrô, objetos, brinquedos, música, vinil, sim. Adoro rever um filme antigo, uma programação antiga. E aí eu entrei no doutorado com essa ideia de estudar esse passado. Por que efeito é esse? Por que estamos numa era que cada vez mais se consome passado? Essa questão do retrô está muito em alta, né? Então, eu entrei com essa questão aí. E aí, delineando, né, todos os processos depois da disciplina, junto com a orientadora, a gente chegou, então, tem um canal Viva, e é um canal que eu curto bastante, então vamos pesquisar o canal Viva, e a minha tese era que, por mais que tecnológico que estejamos conectados, existe uma memória afetiva que dá um prazer muito forte ao telespectador, porque volta ao passado. Então, esse contraponto que eu quis trazer, né, de estamos totalmente tecnológicos, mas essa volta, o retorno ao passado, que chama atenção. Então, partiu daí. E aí, então, durante toda essa pesquisa, eu consegui enxergar nas falas, porque
que eu pesquisei? Eu escolhi 2 telenovelas, que foi Cambalacho e Laços de Família. Certo. E o que os telespectadores comentavam sobre esses 2 programas no Twitter. Certo. E aí veio uma infinidade de coisas, porque o brasileiro é um dos países que mais comenta fatos no Twitter. Sim. É incrível isso. Então, uma série, filme, a gente está sempre comentando. E aí apareceu nessas falas, que eu chamo de falas, porque o Twitter possibilita isso. A gente está conversando com alguém, publicando, e nessas falas apareceram vários elementos que provocaram a recordação quando assistiam Cambalacho, quando assistiam Laços de Família. E aí eles lembravam das músicas, eles lembravam dos personagens, lembravam do figurino, do penteado, do cabelo, né? Lembravam de tempo que estavam na escola, lembravam do pai e da mãe, lembravam de uma viagem que tinham feito. Então, assistindo aquela programação... E geralmente os comentários eram positivos, era simpático, a maioria legal, era positivo, de rever, a maioria, tal, isso. Até foi um dos critérios, eu tive que separar em comentários positivos e comentários negativos. E Laços de Família apresentou um pouco mais de negativo, porque era um drama. Sim. Porque daí as pessoas, eu me lembro que eu chorei muito com essa cena, eu me lembro que eu me sentia muito, tinha uma muito engraçada que dizia, eu me lembro que eu me sentia muito gorda nessa novela. E aí, mas mesmo assim... Mas na verdade não é um comentário negativo, porque eles estão gostando de rever porque se lembraram emocionalmente de alguma coisa, não era um né? negativo em relação à história, A né? história, exatamente. Então eu dividi entre aspectos positivos e negativos, e aí a partir de todas essas referências que eu estudei sobre afeto, eu estudei sobre televisão e sobre memória, eu chego nesse termo, dessa memória que não é só uma memória afetiva que nós temos diante da televisão, é uma memória teleafetiva. Que porque através da televisão. Que através da televisão a televisão vai evocar alguma coisa. E vai evocar por quê? Porque ela se fez presente em um determinado tempo. Então quem assistiu Cambalacho, quem assistiu Laços de Família, vai lembrar daquele momento lá que aquela programação estava fazendo parte do seu dia a dia. A música, a personagem. E aí agora, 26 anos depois, que foi o caso de Cambalacho, 16 anos depois de Laços de Família... Como passa, né? Meu Deus, parece que foi ontem. Porque... Aí as pessoas estão lembrando... E é uma outra geração, né? Outra geração. As pessoas estão lembrando porque a televisão está mostrando de novo. Então ela estava presente naquele momento, daí agora ela vem, evoca, ela traz uma recordação. Só se recordou porque viu. E aí, nesse processo todo, existe um termo que, dentro dos conceitos de televisão, existe o termo de laço social. Certo. Que, para Dominique Volton, um laço social na televisão, a televisão une as pessoas pelo aquilo que elas estão assistindo. Isso lá na década de 80 que ele cria esse termo, né? Então, agora parece que é um laço social de novo. As pessoas estão revivendo aquilo. E agora é um laço social fora de casa, né? Porque você comentando... Abrangente. Abrangente, né? Daí eu até defendo também no livro que o Dominique Volton vai dizer que é um laço social anônimo. Hoje eu digo que não é mais anônimo, porque as pessoas estão conversando sobre isso, estão ligando umas com as outras nas redes sociais e a gente sabe quem são essas pessoas. E acabam se identificando através da novela, do que gostaram, do que não gostaram, né? Criando ali realmente esses laços, né? Justamente. É muito interessante, muito interessante. É bem legal mesmo. Professor, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, eu quero perguntar um pouquinho mais sobre a pesquisa, mas eu quero falar um pouquinho também da sua pesquisa anterior, do livro anterior, né? Que fala sobre a novela A Favorita, que também é uma das minhas favoritas. Tá bom. Tá ok? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o professor Dr. Mário Abel Bressan, que está lançando seu segundo livro, Memória Teleafetiva, que fala sobre a memória afetiva do telespectador e o conceito de memória teleafetiva. Professor, voltando então, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Bom, a gente tem essa memória teleafetiva porque a nossa geração é a geração da televisão, pelo menos a nossa, a anterior, né? A televisão é 1950, então a gente tem uma vasta aí memória teleafetiva, né? E como é que funciona então com essa geração de agora que não assiste mais televisão? Os meus filhos, por exemplo, meu filho não tem, ele tem uma tela de computador no quarto dele que ele usa como internet e usa como televisão. Sim, isso. Né? Que aí vê Netflix e tal. A minha filha, ela vê tudo não é nem tablet, já é o celular mesmo. Então ela praticamente... E a televisão, ela vê às vezes umas novelinhas, minha de 10 anos, umas novelinhas. E a minha,
A outra mais velha, ela vê tudo no computador, série e tal, Certo. tudo no notebook dela. A televisão tá ali meio de, agora, objeto retrô. Como é que funciona essa memória teleafetiva com essa geração? Isso é bem interessante. Na verdade, eu acho que todos os modos como tu colocas, o fato é televisão, eles estão assistindo televisão, independente do dispositivo e do local. Tá. Porque o consumir televisão, o consumo audiovisual, ele não é mais uma caixa fechada, né, uma caixa de madeira. E hoje, quanto mais tecnológicos que nós estamos, a gente consegue ver a televisão em tudo quanto é lugar. É verdade. Então, o assistir televisão continua. Ela não morreu, ela migrou para outros dispositivos. E a gente pode assistir em vários momentos, em vários locais. Então, essa experiência do consumo televisivo permanece ainda. Aí isso é interessante, quando a gente olha para a nossa geração, quando vê a televisão, é aquela televisão que estava na sala ou na cozinha e as pessoas reunidas. Isso. Hoje, o consumir televisão pode-se ainda estar com pessoas, com família ou com outras pessoas, ou isolado num quarto, isolado indo para o trabalho, né, indo num ônibus, está assistindo. Ou a relação é outra. Por exemplo, essa minha menor, ela está sempre grudada com a gente. E a gente às vezes está vendo Netflix, né, meu marido, na televisão, e ela vendo o programinha dela no celular, Isso. mas do nosso lado, junto ali. Isso mesmo, acontece. Compartilhando. Então, assim, isso que eu acho interessante. Então, na minha concepção, vai haver uma memória teleafetiva para tua menor, porque ela está assistindo algo, que é a televisão, e está acontecendo ao redor dela esses fatos, o relacionamento de vocês com ela, né, uma viagem. Daqui a alguns anos, aquela imagem que ela está assistindo, ela vai rever, ela pode lembrar disso. Sim. E aí vai trazer essa memória teleafetiva, porque vai trazer essa pulsão, que eu digo que é uma pulsão muito mais forte por esse laço social, por essa demarcação que a TV estabelece. Sim. Né? E eu achava assim, eu acredito que quanto mais tempo, mais saudosista nós vamos ficar perante aquela programação. Mas também, vamos pegar o exemplo daí do meu filho menor. Ele assistia Backyardigans 4 anos atrás, parou de assistir. Esses dias ele foi assistir de novo. Ele se emocionou, porque lembrou quando ele assistia o desenho. Então, é uma relação teleafetiva ali. Com certeza, com independente certeza. do local que ele via, da idade dele. Né? Se passaram somente 4 anos. E hoje ele tem 8. Eu tenho essa novela Por Amor, que está passando pela 15ª vez na Globo, que eu já vi 10 vezes na Viva, e ela me marcou de uma tal maneira, porque quando ela passou pela primeira vez, a minha filha tinha recém-nascido, a mais velha, que faz então o quê? 21 anos, ela está com 21 anos. E na época meu marido ia viajar muito, eu ficava muito eu e ela. E aí eu me lembro perfeitamente, eu e ela do meu ladinho, bebezinha, 2, 3 meses e tal, e eu assistindo a novela. Gente, toda vez que essa novela aparece para ver, eu tenho vontade, eu sei a história de cor, mas me dá vontade de ver de novo, porque eu me lembro desses momentos. É incrível isso, como é forte. Né? Em função disso, do ato de recordar, que nós queremos sempre reviver, e a gente não vai conseguir reviver o fato, a gente vai reviver na nossa mente, no nosso pensamento, pela lembrança. E aí a televisão, ela potencializa, de certa forma, esses momentos, essas vivências de novo. E o interessante da internet também, que é um outro dispositivo, mas também é uma televisão, é que você, na verdade, você consegue rever o que você quiser, isso, né? O programa que você quiser em qualquer momento, né? Mas aí também eu defendo que o fato de a televisão ainda estabelecer uma ordem de programação no horário, ainda surge um efeito muito grande, que muitos querem assistir naquele horário que está passando. Por quê? Porque sabe que as outras pessoas também vão estar assistindo. É diferente esse consumo na mesma hora onde todos estão consumindo do que eu vou assistir agora meio-dia. Mas é diferente. A relação desse consumo, dessa experiência televisiva é diferente. Às vezes eu lembro que para ver uma novela eu ficava esperando até 1h no Vivo, que eu quero ver naquele momento, naquela hora. Faz toda a diferença, porque eu poderia ver a qualquer momento no YouTube. Não, mas eu quero ver naquele momento que está todo mundo vendo. Acontece bastante isso ainda. E a sua história com novela, então, começou no mestrado com a Favorita, né? Isso. Como é que foi a tua pesquisa, então, de dissertação? Porque ali também eu trouxe uma curiosidade que era para entender os efeitos de sentido que as duas personagens principais provocavam no telespectador, porque era uma história diferente. Ela começou histórias, o telespectador não sabia qual era a vilã e qual era a mocinha da história. E o telespectador tinha que, a partir das evidências de cada uma, tentar
descobrir qual que estava falando a verdade. Até quase o final da história. Qual que estava falando a verdade através de um crime, que uma acusava a outra do crime, né? Foi. Então, o telespectador, a partir do momento que olhava para a Flora e para a Donatella, eles tinham que... eu acho que a Donatella está dizendo a verdade, eu acho que é a Flora. E a semiótica narrativa ajudou a entender esse processo de significação que houve. Porque a semiótica narrativa vai nos mostrar qual é a função do personagem, qual é a função dos adjuvantes, qual é a função do objeto de valor daquela personagem, dos oponentes. Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer um viés aí de leitura de significação pela história. Sim. Então foi isso que aconteceu. O bacana, que eu acho que da dissertação, da tese, é que realmente você tem um objeto, né? Você escolhe um objeto para estudar, que no caso o teu, no primeiro momento ali no mestrado foi a favorita, mas o estudo que você faz ao redor, o estudo teórico, a sua revisão teórica para chegar a uma resposta é muito grande, né? A gente aprende muito, é muito bacana. Com certeza, é um aprendizado bem interessante, né? Bem bom. E agora você está numa nova etapa, que é como professor. Lá no programa. No programa de ciência, o Bom Filho a Casa Torna, né? Que fez o mestrado e agora como professor. Que bacana, como é que está esse desafio? Tá bem legal, tá bem legal. Então eu deixei a gestão, né, da coordenação do curso e estou agora na pesquisa, que é lá no mestrado, doutorado em Ciência da Linguagem, que é um desafio totalmente, é uma outra dinâmica, é um trabalho mais isolado, eu e os meus alunos orientando, mas nós temos que produzir, temos que ler, temos que participar de eventos e produzir os artigos. E as disciplinas também, E as disciplinas, mas também a troca de conhecimentos é muito bacana, assim, porque tu vê a tua pesquisa indo, né? Ela sai... Se eu não estivesse no programa, talvez eu pararia com essa pesquisa da teleafetividade, da memória, dos afetos. Lá não, lá a gente dá continuidade através dos alunos que estarão comigo, né? Isso é bacana. Então eles continuam pesquisando memória, afetividade, televisão, convergência, transmídia, porque é isso que eu trago para eles e a gente continua juntos, né? É uma espécie de sociedade. E aí a tua pesquisa, ela gera frutos, vamos dizer assim, né? Gera frutos, isso. Isso é muito bacana. É bem legal. Muito bom. Mário, olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui. Meu Deus, o dia do lançamento, não podemos esquecer o dia, horário, local do lançamento. Pode ir quem quiser, como é que é? Todos são convidados, podem ir, é aberto. É 30 de julho, terça-feira, no restaurante Céu da Boca, às 19h30. Ok, muito bom. Todos Estarei estão lá, convidados. com certeza. Obrigado. Imagina. Obrigada também. Sucesso. Todos nós. E eu conversei hoje com o professor e o doutor Mário Abel Bressan Júnior. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata M. Adalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!